Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu vou entrevistar a Kênia, que é defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU, é atriz e escritora. A gente vai contar um pouco sobre a vivência dela e sobre a carreira, enfim, algumas coisas que ela acredita. A primeira pergunta que eu queria te fazer é quando você se percebeu militante? Com a necessidade, né? Eu já sabia bem nova que sou uma mulher negra, sou uma criança negra, venho de uma família negra. Isso ficou muito claro, né? Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, meu pai, mãe pretos e avô do candomblé, avô paterno, avô materno da Igreja Batista e família preta no subúrbio, num quintal. Quando inaugura o Sambódromo, e eu estudei no Sambódromo. Olha que lugar interessante, eu tenho até um texto sobre isso. E aí eu lembro que eu tinha exatamente 15 anos e eu precisei ser ativista ali, porque Oscar Niemeyer construiu aquele lugar incrível de sonhos, né, onde a cultura negra está sendo contada, a nossa história. A Mangueira contou uma história que todo mundo precisava ouvir esse ano. Muito rico, mas um lugar também onde o olhar do turista ainda é para o corpo da mulher negra, né? Tava surgindo Globeleza, surgindo todas essas imagens em relação à mulher negra, e eu era a imagem e semelhança do que os estrangeiros e até o Brasil, o estrangeiro, né? O olhar que o Brasil, a branquitude tem para esse corpo. E aí eu percebi que ali aos 15 anos eu já precisei lutar, apesar de saber, porque é um passo, né? Você sabe que você é uma mulher negra e aí você tem que lutar, resistir e falar, sou humana. E ali eu comecei a entender que eu precisava dizer ao mundo que eu sou humana o tempo inteiro, que meu corpo é desumanizado, o olhar do branco, ó. E o desumanizado é ele, quando ele me desumaniza, né? Quando ele não entende que eu sou humana, ele está desumanizado. Então eu mando essa bola para lá, vem cá. Você precisa se humanizar. Esse corpo aqui é humano. Minha bunda é desse tamanho, minha boca é desse tamanho, né? E eu sou humana. E eu acho que aí já começa a resistir. Já começa a falar, eu sou humana, e eu acho que aos 15 anos, militante surgiu. Você publicou 2 livros que são infantis, mas que pautam raça. Uhum. E eu me pergunto muito se você percebeu essa falta quando você era criança, a falta de narrativas de pessoas negras, ou se é uma coisa que você só percebeu quando você virou adulto, quando você foi mãe? Eu tive muita sorte, porque meu ensino fundamental, eu tenho uma mãe que é pedagoga e ela realmente me tirou da escola pública, né? Ela não tirou televisão de casa, me tirou da escola pública, e ela conheceu a escola Waldorf, a pedagogia Waldorf, que era interessante na época para mim, de conhecer, de entender através da arte, né? Então eu tive muito arte dentro da minha infância, e minha mãe caçava junto com minha tia livros, histórias com princesas negras, as nossas histórias. E também a capoeira, que eu tenho uma família, né, que o meu tio, o mestre Celso, fundador do Engenho da Rainha, e aí eu fazia capoeira. Então o candomblé, que tem todas as rainhas e reis, isso na minha adolescência, infância, isso estava tudo bem, até mesmo porque eu não tinha a TV para me agredir diariamente, né? Nos anos 80 era Xuxa, a rainha das crianças, e toda aquela mulheres loiras o tempo inteiro. Então, como eu não tinha TV, essa agressão não entrava aí pelos olhos. Mas quando eu tive filho, e aí eu fui morar aos 20 anos na Venezuela, Peru e Equador, fiquei 11 anos na América Latina. E aí nessa fase de ter filhos fora do Brasil, mas nesse mesmo continente, e aí eu percebo que minha filha tem essa necessidade. E aí o primeiro passo é quando eu volto ao Brasil, ela com 13 anos, ela com vontade, desejo de ser atriz, hoje ela é atriz,
mas ela questionando isso, né? Cadê na TV? Cadê na publicidade? Cadê? Como é que vai ser? O primeiro passo foi dar o livro de Ana Maria Gonçalves, um romance chamado Um Defeito de Cor. O segundo passo foi levá-la ao candomblé, para ela entender que existiu milhares de possibilidades, né, de Deus. Inclusive eu tenho uma deusa, não um Deus. E o terceiro passo foi criar uma primeira websérie protagonizada por uma família negra. E aí essa foi, e a gente realmente começou a debater e a questionar essa ausência do negro, isso lá em 2013, há 7 anos atrás, imagina. Que é o Tá Bom Pra Você? Que é o Tá Bom Pra Você. Margarina Black, porque, por incrível que pareça, negro também come pão. Com margarina. E aí ela começou a entender e também aí ela virou uma ativista aos 13 anos, né? Que vem dessa necessidade. E aí, logo depois, como sou mãe de santo, eu herdei do meu avô paterno, que é uma herança que eu levo com muita responsabilidade, entendendo o cenário atual, inclusive em relação às religiões de matriz africana, né? A perseguição que vem sofrendo. Eu lancei a coleção Contos de um Brasil que eu não sei, que é para falar sobre princesas e príncipes negros, sim, mas esses príncipes, eu trago essas crianças que são os defensores da natureza, que têm uma relação com o candomblé, porque o candomblé é ecologia, né? A gente nada mais faz, apesar da religião, ela tem toda uma filosofia. A filosofia iorubá traz o cuidado com a natureza, né? A gente precisa do rio, da árvore, não diferente de como os povos indígenas pregam. Tenho 2 livros já, o terceiro vem agora, que é a Defensora dos Mares. A primeira é a Lindas Águas, que é a protetora dos rios, da água doce. O segundo é o Flechinha, que é o defensor das matas. Então ele tem várias missões para proteger as matas e são crianças, está ligada ao candomblé, está ligada à necessidade de crianças se sentirem divinas, criaturas divinas, né? Porque a arte e a cultura ela tem essa função e ela teve essa função no Brasil, né, de fazer a manutenção do racismo, e com isso ela causa uma grande agressão às crianças, e o lugar onde ela tem o primeiro contato com o racismo é a escola, infelizmente. É na infância que a criança negra começa a sofrer violência, né? Quando ela não se vê como uma criatura divina nos livros, ela ainda vê. A gente tem uma lei, esse livro também, essa coleção vem pensando muito nessa lei de combater o racismo na infância. A Lei 10.639, que fala do ensino da África nas escolas, para que, eu sempre falo, abrir um livro didático e ver o negro com correntes e o branco com coroa e caneta na mão assinando cartas é muito agressivo. Então, Contos de um Brasil que eu não sei, sobre essa necessidade de falar do candomblé, né, do que é ser negro, né, do que é ser descendente de africanos, do que é ser África, né, porque realmente nós somos diferentes e tá tudo certo. Você pauta muito raça em tudo, obviamente, mas também vejo que você fala muito da questão da infância. Acho que isso foi um marco para você, etc. E eu queria saber que, em todos esses momentos em que você amarra, seja para fazer o livro, quando você pauta muito a necessidade de religiões de matriz africana, se você sempre vê a educação como um primeiro passo para a igualdade racial, para mais oportunidades. Inclusive levantei e venho falando sobre isso, que muita gente acha polêmico, racista, que é a escola para crianças negras. Qual a necessidade que uma criança negra tem que a gente sabe, né, que esse debate está acontecendo e crianças não nascem racistas, mas elas aprendem no café da manhã, né, quando ela ouve a mãe falar, não brinca com a filha de fulana. Essa fulana é negra, ou é do candomblé, ou é a própria empregada doméstica, ou é a própria babá. Uhum. Então, assim, essa agressão acontece, né?
através da Lei 10.639, que não acontece dentro das escolas, porque a gente tem um país que tem um debate sobre intolerância religiosa que não avança. Então eu vejo uma urgência de livrar crianças negras de salas de terapia no futuro. Que elas entrem na universidade entendendo que elas são com contato, né, com o divino, de se ver como criaturas divinas. Em São Paulo você vê, eu conheci agora em Presidente Prudente escolas de colônia japonesa, escola de colônia francesa, alemã, todas as escolas, católica, por que não? Nessa tentativa de livrar dessa primeira violência, porque ela vai até a fase adulta, né? Então, eu defendo muito que na base a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado quando a gente faz elogio uma criança, professoras, inclusive, né? A gente vejo minhas amigas, poxa, eu lembro que na sexta-feira a professora fazia uma fila para pentear o cabelo das meninas. Enquanto Suede Quinte, que é uma mulher negra acadêmica sábia demais, ela fala disso. E na hora que ia me pentear, ai, tá linda. O toque a gente não tem. Então, a minha preocupação é muito com a infância. Eu nunca bati nos meus filhos. A gente entender que é uma violência, eu posso conversar, eu posso explicar, ela vai entender. A criança hoje, ela consegue imitar qualquer coisa, ela é um grande ator, né? Stanislavski fala isso, aí ao lado da atriz. É criança inteligentíssima, então não preciso da violência, eu não preciso dar um tapa em ninguém. Acho que esse é o foco. A infância, porque a criança branca ela precisa se livrar do racismo para ela não cometer na escola, entender o cabelo do amigo. Então, Contos de um Brasil que eu não sei, como Pantera Negra, como qualquer história que a gente queira contar, não é só para a população negra, é para que brancos se humanizem, né? Que é aquela história que eu falei, quando você me olha e me desumaniza é porque você foi desumanizado. Então você precisa se humanizar, precisa me ver como rainha, eu preciso fechar os olhos e imaginar uma rainha negra, um anjo negro, ou o que eu quiser, né? E é disso que a gente está falando na infância. O que a Kênia de mais de 40 falaria para a Kênia com 15? Falando lá de estudar no sambódromo, né? O samba é uma coisa muito sagrada para mim, como a capoeira, como todas as coisas que toda a África que nós reinventamos aqui, o candomblé, inclusive, que é uma religião que nasce de uma necessidade, né? Porque a gente chega aqui nu, né? Sem nome, meu nome é da Gama. Eu nunca fui da Gama, jamais serei da Gama. Ganho o meu nome no candomblé, que é o Min Konkolé, né? Eu recupero meu nome e entendo hoje Kênia, de 15 anos lá, que teve vergonha do samba e do tamanho do seu corpo, da sua boca, que é tudo lindo e eu estou muito feliz com o tamanho da minha bunda, com o tamanho da minha boca, a grossura dos meus lábios. Eu faria tudo outra vez, apesar de estar vivendo um momento muito tenso, né, de resistir de outras formas. Hoje, para mim, resistência é praticar o sorriso, né? É falar, eu preciso rir, tá? E aí eu preciso criar um momento para rir. A Kênia lá, com 15 anos, ela ria com mais facilidade, ela, né? Às vezes eu preciso dela, dessa leveza dela. Acho que a Kênia de 15 anos, ela fala, olha, encontra um momento para dar gargalhada, para sambar de novo sem pensar em nada, sabe? Que é um ato político, você ri, você tá feliz, tudo tá acontecendo. Há 500 anos isso começou, né? Como eu falo, não sou Eli Carneiro, entre a direita e a esquerda, tudo isso que está acontecendo no país vai continuar. A nossa crise acontece há 500 anos. Você é uma mulher negra. Então pratique o sorriso, a felicidade como um ato político agora para sobreviver, né? Para não adoecer. Essa Kênia lá do sambódromo,
que estudava na Passarela Darcy Ribeiro. E sambódromo também, porque samba é escola, é filosofia. Me ensinou, me salvou muitas vezes. Essa Kênia, samba com leveza, sorria como ato político, encontre um lugar para dar gargalhada e falar besteira. É isso, não deixa de se inscrever aqui no canal da Carta e todas as outras entrevistas você pode ver só clicando aqui nesse card que tem a playlist de toda a programação. É isso, até a próxima semana.